Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos realizando a terceira alternância aqui na aldeia Turizinho, mês de novembro de 2024, e o nosso assunto é sobre direitos indígenas. Lembrando que o total de indígenas no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, de 2022, vai apresentar aí cerca de 1,7 milhões de indígenas, representando aí 0,83% da população total do país. É o que o censo de 2022 apresenta aí já nas últimas pesquisas, nos últimos levantamentos. Ou seja, nós temos no Brasil, hoje, segundo o censo de 2022, 1,7 milhões de indígenas. Isso representa 0,83% da população total do nosso país. Obviamente que antes a população indígena era bem maior. A população, de certa forma, diminuiu entre os anos 1500 e 1970. Agora, qual é o motivo dessa diminuição da população indígena? É que não havia, na época, nenhum tipo de direitos garantidos aos povos indígenas. E em que ano inicia a garantia dos direitos indígenas? Somente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, os direitos indígenas então são garantidos, prevendo aí o respeito às suas organizações sociais, culturais, às línguas, às crenças e tradições, que antes, infelizmente, não havia nenhum tipo de observação em relação a isso, não havia nenhum direito constituído. E aí eu apresento aqui um breve histórico, dizendo que antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas habitando o nosso território. Portanto, os livros de história ainda erram nas suas redações quando afirmam que aqui primeiro chegaram os portugueses. Na verdade, os nossos indígenas já estavam aqui. Eles são donos dessa terra. Eles são os que melhor preservam o meio ambiente. Se tivesse nas mãos dos brancos, como eles nos chamam, os caraís, toda essa, a nossa região de floresta, com certeza já estavam aí desmatadas. Então, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas habitando o nosso território. Já com a chegada dos colonizadores, que vai se dar aí praticamente no século XVI, esses povos nativos tiveram os seus recursos explorados e foram utilizados como mão de obra escrava num processo civilizatório totalmente violento. Desrespeitaram a cultura indígena. Os colonizadores não tiveram nenhum tipo de sensibilidade, chegaram aqui, tomaram o que era nosso e colocaram os nossos indígenas para trabalhar nas lavouras como escravos, tratados assim como animais, como um bicho, como selvagens. Agora, como é que os colonizadores viam os povos originários? Qual era o olhar que eles tinham para conosco? Eles costumavam dizer que esses nativos não eram originários, eram estrangeiros. Veja só, eles eram estrangeiros e dizia que os originários eram estrangeiros. E que esses deveriam ser educados aos moldes da vida europeia. Por isso os indígenas foram dominados, escravizados, sofreram imposição cultural, foram explorados, escravizados por quase todo o período colonial que vai se dar de 1500 a 1822. Isso tudo aconteceu no nosso país, né? Os indígenas foram massacrados, foram explorados, foram desrespeitados. Ou seja, os colonizadores, os europeus hoje, a Europa tem um déficit enorme com os indígenas e que isto deve ser pago. Eles devem, de certa forma, corrigir isto, pagar o prejuízo que eles deixaram para os nossos povos indígenas. E quando é que vai iniciar o fim da escravidão no nosso país em relação aos nossos povos indígenas?
A primeira lei de 1755 abolia a escravidão indígena apenas para o estado Grão-Pará e o Maranhão. Foi com o Marquês de Pombal, diplomata e primeiro-ministro português, que a abolição foi decretada de forma definitiva ao ser estendida para todo o país. E aí a lei determinava a liberdade dos indígenas em todo o território dominado por Portugal. E é bom frisar que sobre essa questão do domínio de Portugal, há também informações afirmando que o fim da escravidão indígena no país ocorreu com o estabelecimento do Diretório dos Índios, que entrou em vigor em 1757, diferente dos negros que tiveram sua libertação formal decretada apenas em 1888. Qual é a contrapartida para essa tão falada, entre aspas, abolição? A contrapartida exigia medidas específicas que visavam forçar a integração dos indígenas na vida da colônia a partir do modelo da vida dos europeus. E aí a situação dos povos indígenas no período imperial tem algumas situações aí que realmente precisa ser vista. De 1822 a 1889 foi estabelecido o regulamento das missões. Como é que vai funcionar esse regulamento? A legislação previa ações e medidas para a fundação de aldeias indígenas e missões com o objetivo de catequizar e civilizar os indígenas. Então, essa situação aqui no período imperial, ele só tinha que autorização para organizar suas aldeias, para organizar as missões, conforme determinação dos colonizadores. E o objetivo maior é que os indígenas fossem catequizados. Aí entra toda a história dos jesuítas. E quando se fala em catequizar os indígenas, praticamente eles eram convidados a perder também a sua cultura, seu jeito de ser, sua maneira de viver, a sua rotina em suas aldeias. Então acabaram que destruíram um pouco dos costumes indígenas. E qual é o objetivo dos colonizadores para com os povos originários, na verdade? Era justamente forçar a inserção na sociedade colonial brasileira por meio da negação de seus costumes e cultura, da ocupação das suas terras e da transformação dos seus povos em trabalhadores que pudessem servir ao império. Nesse sentido, os indígenas não possuíam seus direitos fundamentais reconhecidos e eram vistos como ignorantes e ingênuos e pelos europeus, obviamente. E por isso precisavam ser catequizados e educados. Então, como os europeus achavam que os indígenas eram arrogantes, eram ignorantes, não tinham cultura e que deveriam incorporar a cultura europeia, por isso houve uma imposição. Todos os indígenas tiveram de ser catequizados, né? Tiveram de ser ensinados a uma doutrina religiosa, de certa forma, indo em desencontro com a doutrina, com o tipo de cultura religiosa que os indígenas vivenciavam. Os indígenas no Brasil, República, em 1910, após a proclamação da República, em 1889, foi instituído no país o Serviço de Proteção dos Índios, chamado SPI, que foi um órgão público que marcou o início da responsabilização do Estado brasileiro com a questão indígena. Possuía como objetivo proteger a população indígena do país por meio de políticas que ficaram conhecidas como políticas indigenistas. E aí tem o surgimento dos novos direitos indígenas. Com a elaboração da Constituição de 1934, novos direitos indígenas foram previstos. Foi a primeira Constituição a reconhecer aos indígenas o respeito à